Oco largo da costa da China, algo gigantesco está emergindo das águas. Não se trata de uma ilha natural. Ela está sendo construída propositalmente por humanos para abrigar um aeroporto de Ushuaia, 4 bilhões reais. A ilha terá 20 quilômetros quadrados, tornando-se uma das maiores ilhas artificiais já construídas no planeta. Para criá-la, engenheiros literalmente demoliram montanhas, esmagando rochas em entulho e despejando-as no mar. É uma ideia ousada, mas também arriscada. O Japão construiu uma famosa ilha-aeroporto décadas atrás, e essa ilha vem afundando desde então, descendo lentamente para o oceano ano após ano. O novo aeroporto Ilha da China é ainda maior e está localizado em águas que abrigam focas protegidas. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão Gostei, pois dá muito trabalho produzi-los. E inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ver é uma história incrível de atrasos na engenharia e ambição em uma escala difícil de imaginar até que seja vista de cima. Para entender por que a China está investindo bilhões no oceano, primeiro é preciso entender a cidade que ficou sem espaço, uma ilha de 4 bilhões no mar. A China está construindo o aeroporto de Dalian-Jing'an, que não está assentado em terra firme. Ele está sendo construído em uma ilha que não existia até que os humanos a construíram pedra por pedra nas águas abertas da Baía de Jingo. O custo total estimado é de 4 bilhões. A ilha tem 20 km, quase o mesmo tamanho dos aeroportos internacionais de Kansai e Hong Kong, no Japão, juntos. Ela estará entre as 3 maiores ilhas artificiais do planeta. O aeroporto, construído sobre a ilha, terá capacidade para 80 milhões de passageiros por ano, número próximo ao dos aeroportos mais movimentados da China. Contará com 4 pistas, um enorme terminal e uma ponte marítima que o conectará ao continente. Os engenheiros já movimentaram mais de 280 milhões de metros cúbicos de terra para construir a ilha. Essa quantidade de material seria suficiente para construir uma muralha de 7 metros de altura e 1 metro de largura que circundaria o mundo inteiro. Mas a história por trás desse projeto é repleta de surpresas. O aeroporto chegou a ser considerado ilegal. A construção ficou paralisada por anos. A ilha está localizada em águas que deveriam ser uma reserva protegida para focas pintadas chinesas. E a maior dúvida de todas, a mesma que assombra o aeroporto marítimo japonês há décadas, é se a ilha irá afundar lentamente no mar. Para entender por que a China decidiu construir um aeroporto no oceano, é preciso analisar a cidade que o sustentava, uma cidade que ficou sem espaço. Dalian, uma cidade sem espaço para expansão, situa-se na ponta da península de Luangfor, no nordeste da China, a leste de Pequim. Abriga mais de 7 milhões de pessoas, aproximadamente a mesma população das regiões metropolitanas de Toronto ou Madrid. A cidade é um importante centro de transportes, com fácil acesso ao Japão e à Coreia, e está localizada em uma geografia que se assemelha a uma armadilha. Montanhas bloqueiam o norte e o sul. O oceano a circunda a leste e a oeste. Quase não há mais terrenos planos disponíveis para construção em toda a cidade. Pense no que isso significa para uma cidade em crescimento. Quando uma cidade tem 7 milhões de habitantes e não há espaço para se expandir horizontalmente, cada novo projeto se torna um quebra-cabeça. Onde construir um novo hospital? Onde construir uma nova escola? Onde colocar uma nova estrada? Cada pedaço de terra disponível já está comprometido. E quando se trata de algo tão grande quanto um aeroporto, que precisa de quilômetros de terreno plano,
o desafio se torna quase impossível. Durante 50 anos, a cidade dependeu de um único aeroporto chamado Joensy. Quando foi inaugurado para voos civis, décadas atrás, atendia apenas alguns milhares de passageiros por ano. Seu apelido, que significa água fedorenta, foi escolhido por ter sido construído em um pântano. Ao longo dos anos, foi ampliado e modernizado diversas vezes, aumentando sua capacidade para quase 20 milhões de passageiros até 2025. Isso parece muita coisa, mas considere o seguinte: o Aeroporto Internacional de Zhangzhou Puang, o mais movimentado da China, recebeu 85 milhões de passageiros em um único ano. O aeroporto de Dalian sequer figura entre os 20 maiores da China em número de passageiros. A cidade queria adicionar mais uma pista para aumentar a capacidade. Mas, ao observar o terreno ao redor do aeroporto atual, percebe-se que simplesmente não há espaço. Casas, estradas e prédios se amontoam por todos os lados. Não se pode construir em uma montanha nem no oceano, pelo menos não da maneira convencional. A cidade estava cercada, mas Dalian tinha um histórico de criatividade no uso do solo. Na década de 1990, a cidade construiu a Praça Xangai, a maior praça urbana do mundo, com pouco mais de 1 milhão de metros quadrados. Aquela área era água aberta até que Dalian aterrou o terreno, criando uma área utilizável. Foi um enorme sucesso. A praça tornou-se um ponto turístico famoso, um local onde as pessoas se reuniam para eventos, concertos e celebrações. Esse projeto deu aos planejadores urbanos uma ideia que soaria absurda em quase qualquer outro lugar. Se precisassem de um novo aeroporto e não tivessem terreno disponível, poderiam simplesmente construir um novo em alto mar. O antigo aeroporto no pântano já havia cumprido sua função. Mas o futuro do transporte aéreo em Dian exigiria algo muito mais ambicioso e muito mais controverso: o plano para construir terra a partir do nada. Em 2005, Dalian elaborou planos para um aeroporto em uma ilha nas águas da Baía de Jingo. A escala era difícil de acreditar. Com 20 quilômetros quadrados, a ilha artificial seria quase tão grande quanto o Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão, e o Aeroporto Internacional de Hong Kong juntos. Além dessa nova ilha, eles queriam um aeroporto gigantesco com 4 vezes a capacidade do antigo. Essa não era uma ideia totalmente nova. No início da década de 1990, o Japão concluiu o Aeroporto Internacional de Konkai, o primeiro aeroporto do mundo construído em uma ilha artificial. Custou os 14 bilhões na época, tornando-se o projeto de engenharia civil mais caro já realizado. O objetivo era a estabilidade, pois a última coisa que alguém queria era uma ilha que desabasse ou afundasse no mar. Os construtores começaram com um muro de contenção perimetral feito de 48 mil blocos de concreto maciços, cada um pesando tanto quanto um caminhão. Em seguida, cravaram 1 milhão de tubos no leito marinho dentro do muro e preencheram cada tubo com areia. A areia absorveu a umidade do fundo do mar ao redor, permitindo que ela se depositasse e solidificasse como lama seca, transformando-se em solo firme. Depois disso, despejaram 178 milhões de toneladas cúbicas de terra e a sustentaram com 900 colunas sobre macacos hidráulicos. Em seguida, construíram o aeroporto e uma ponte para conectá-lo ao continente. Foi uma conquista incrível, mas também incrivelmente difícil. Cada etapa teve que ser planejada com perfeição. O muro de contenção
precisava ser forte o suficiente para conter o oceano durante as tempestades. Os tubos de areia tinham que ser colocados nos locais exatos, ou o fundo do mar não drenaria corretamente. A terra teve que ser despejada em camadas, não toda de uma vez, para que o solo pudesse se acomodar uniformemente. Se alguma etapa fosse executada incorretamente, toda a ilha poderia se deslocar, rachar ou afundar. E mesmo com todo esse trabalho meticuloso, Kansai começou a afundar quase imediatamente. Um problema ao qual retornaremos mais tarde. Dian estudou projetos como Kansai e Hong Kong e acreditava que eles poderiam fazer o mesmo, só que em uma escala maior. O plano deles era começar com um muro de contenção delimitando um perímetro de 19 km. Depois, preencher toda a área com terra para criar solo firme onde antes só havia água. A ideia era simples em conceito. Você constrói uma parede no oceano, preenche o espaço interno com pedras e terra e coloca um aeroporto em cima. Mas a execução é onde tudo se complica. Ter um plano no papel e obter a permissão para executá-lo são duas coisas muito diferentes, e esse projeto estava prestes a se deparar com um obstáculo intransponível, um obstáculo que paralisaria tudo por anos, um aeroporto considerado ilegal. A construção começou em 2011. Caminhões começaram a transportar rochas das montanhas próximas e a despejá-las no mar para formar o muro de contenção. Durante 2 anos, as obras pareceram avançar de forma constante. Dia após dia, a fila de caminhões transportava toneladas de rocha britada até a costa, despejava-a na água e observava-a desaparecer sob as ondas. Lentamente, o muro de contenção começou a tomar forma, uma linha escura de pedra cortando a superfície da Baía de Jinhua. Então, em 2013, uma equipe de jornalistas começou a investigar o projeto e o que descobriram chocou muitas pessoas na China. Eles relataram que o projeto não possuía as licenças adequadas. Sem essas licenças, afirmaram que o aeroporto na ilha era totalmente ilegal. Também disseram que o projeto havia apressado importantes verificações de segurança e não havia recebido aprovação ambiental. Ilhas artificiais têm um enorme impacto nos ecossistemas, e os jornalistas detalharam exatamente como. As máquinas são barulhentas, o que estressa a vida selvagem e afasta os animais de seus habitats naturais. Toda a construção levanta sedimentos do fundo do oceano, o que torna a água turva e diminui a visibilidade, dificultando a busca por alimento para os peixes. A nova ilha também altera as correntes oceânicas, redirecionando o fluxo de água de maneiras que podem afetar todo o ambiente marinho local. Além disso, a ilha bloqueia as rotas que os animais usam para nadar e se alimentar. O mais preocupante de tudo é que os jornalistas descobriram que o aeroporto de Dalian estava sendo construído em uma área do oceano que deveria ser uma reserva protegida para focas pintadas chinesas, uma espécie que depende dessas águas para sobreviver. As focas usam a área para descansar, acasalar e caçar. E uma ilha artificial do tamanho de 20 quilômetros quadrados transformaria completamente o habitat delas. Imagine se alguém construísse de repente um muro gigante bem no meio do seu bairro, bloqueando o caminho para o supermercado e o parque. É basicamente isso que essa ilha faria com as focas. O aeroporto de Dian negou prontamente as acusações e afirmou que o projeto havia concluído todos os procedimentos necessários. No entanto, a cobertura da imprensa foi prejudicial e generalizada. Jornais, programas de televisão e fóruns online em toda a China divulgaram a notícia, e a opinião pública se voltou contra o projeto quase da noite para o dia. O trabalho diminuiu após a divulgação dos relatórios. Em 2016,
Sim. O projeto parecia ter parado completamente. Não houve nenhum anúncio oficial sobre o que estava acontecendo. Mas, se você observar imagens de satélite históricas da área, poderá ver exatamente o que ocorreu. O muro de contenção parecia concluído, formando um anel fechado na água. Mas nada mais estava acontecendo dentro desse anel. Nenhuma estabilização do leito marinho, nenhum aterro, nenhuma movimentação de equipamentos, nenhum trabalhador no local. Durante anos, o muro inacabado permaneceu ali na água, um lembrete silencioso de um projeto paralisado. Parecia que o aeroporto jamais seria reconstruído. E então, anos depois, algo mudou. Montanhas foram derrubadas para aterrar o mar. Em 2022. A China realizou um importante congresso governamental, uma reunião que ocorre a cada 5 anos, na qual os líderes definem os rumos do país e planejam sua estratégia econômica. O tema dos aeroportos surgiu durante essas discussões. As autoridades previram que a demanda por viagens aéreas na China aumentaria drasticamente nas próximas décadas, o que significaria a necessidade de novos aeroportos em todo o país. O projeto de Dalian foi retomado e o governo decidiu acelerá-lo. Quase da noite para o dia, o projeto entrou no que as autoridades chamaram de construção acelerada. Quase 1.000 trabalhadores chegaram ao local imediatamente. Alguns trabalhavam durante o dia, outros à noite, mantendo o canteiro de obras ativo 24 horas por dia, sem pausas. No auge da obra, havia 20 embarcações de engenharia operando no mar e mais de 1.000 máquinas trabalhando em terra simultaneamente. Imagine um canteiro de obras movimentado no meio de uma cidade, com guindastes balançando, caminhões roncando e poeira voando por todos os lados. Agora imagine tudo isso, mas flutuando no meio do oceano, com ondas balançando os barcos e o vento uivando em mar aberto. Era assim que o canteiro de obras se parecia durante o pico da construção. Eles usaram métodos semelhantes aos de Konkai, mas também apresentaram novas ideias de maneiras importantes. Em Konkai, tubos cheios de areia eram usados para extrair umidade do fundo do mar. Em Dalian, os engenheiros adicionaram vácuos ultra altos a esses tubos, extraindo ainda mais água da terra. Imagine como usar um aspirador de pó potente em uma esponja molhada. Quanto mais água se extrai, mais firme e sólida a esponja se torna. Com menos umidade no fundo do mar, o solo tinha menos probabilidade de se deslocar ou afundar com o tempo. Essa foi uma melhoria crucial, pois o afundamento é o maior medo de qualquer construtor de aeroportos em milhas. A escala da obra foi monstruosa. Para construir a ilha de 20 quilômetros quadrados, os engenheiros tiveram que trazer mais de 280 milhões de metros cúbicos de terra. Para ter uma ideia, imagine pegar toda essa terra e construir uma parede de 7 metros de altura e 1 metro de largura. Essa muralha seria longa o suficiente para circundar todo o planeta. De onde veio toda essa terra? Veio de montanhas próximas. Engenheiros literalmente despedaçaram montanhas, trituraram a rocha em pedaços menores, carregaram-na em caminhões e navios e a transportaram até o local da ilha. Montanhas que haviam permanecido de pé por milhões de anos foram desmanteladas e transformadas na base de um aeroporto. Os trabalhadores preencheram a área da ilha com essa terra e a compactaram usando pesados martelos de 90 toneladas, máquinas tão pesadas que cada uma pesa o equivalente a 15 elefantes adultos. Imagine deixar cair um peso do tamanho de 15 elefantes no chão repetidamente, até que a terra esteja compactada como concreto. Basicamente, foi isso que esses martelos fizeram. Em 2025, a ilha em si foi oficialmente concluída, tornando-se provavelmente a terceira maior ilha artificial do mundo.
Mas a ilha era apenas a fundação. O verdadeiro prêmio, o próprio aeroporto, ainda estava por vir. Será que a ilha vai afundar? Quando o Aeroporto Internacional de Kansai foi construído no Japão, a ilha artificial foi projetada para se manter firme por 50 anos. Em vez disso, começou a afundar quase imediatamente após a conclusão. Inicialmente, afundava cerca de 50 centímetros por ano, o que equivale aproximadamente à altura de uma mesa de cozinha. Os engenheiros conseguiram reduzir essa taxa para cerca de 6 cm por ano, mas o afundamento nunca parou completamente. A ilha precisa de monitoramento e estabilização constantes, e provavelmente sempre precisará. Todos os anos, equipes precisam verificar o solo, ajustar as estruturas e garantir que o aeroporto permaneça nivelado. Pense no que isso significa na prática. A cada poucos meses, os engenheiros precisam medir a altura da ilha em dezenas de pontos por toda a superfície. Se um ponto afundar, mesmo que apenas alguns centímetros, eles precisam injetar mais material por baixo para elevá-lo novamente. O terminal do aeroporto fica sobre macacos hidráulicos que podem ser ajustados para manter o edifício nivelado, mesmo com a movimentação do solo abaixo dele. É como tentar manter uma mesa plana enquanto o chão embaixo dela afunda lentamente. É possível, mas exige esforço e atenção constantes. Há outros perigos também. Ressacas já inundaram Konkai ocasionalmente, transformando pistas em rios e forçando o fechamento do aeroporto. Em 2018, uma forte tempestade lançou um navio contra a ponte que liga o aeroporto ao continente. Ninguém se feriu, mas 3.000 passageiros ficaram brevemente presos na ilha, isolados da cidade e sem como sair. Foi um lembrete contundente de que construir no mar significa conviver com o mar, e o mar nunca está parado. Os engenheiros de Dalian acreditam que sua ilha será mais estável do que Konkai devido às técnicas avançadas utilizadas, especialmente o sistema de ultra-alto vácuo que extraiu umidade extra do fundo do mar. Mas o solo ainda sofrerá assentamento com o tempo. Esse assentamento exerce pressão sobre as pistas e terminais, o que significa que a ilha precisará de manutenção contínua enquanto o aeroporto existir. Essa manutenção não será barata e nunca terminará de verdade. O custo previsto para a construção do projeto Dalian é de 4 bilhões reais. Isso parece muito, mas cobre apenas a construção da ilha e do aeroporto sobre ela. Não inclui a manutenção ou reparos a longo prazo. Os jornalistas que questionaram o projeto em 2013 fizeram uma afirmação surpreendente sobre isso. Eles disseram que aeroportos offshore são cerca de 10 vezes mais caros para construir do que aeroportos em terra firme. E se incluirmos a manutenção e os reparos futuros ao longo da vida útil do aeroporto, o custo total pode chegar a 20 vezes o de um aeroporto convencional. Se esses jornalistas estiverem certos, o preço real desta ilha será muito maior do que os 4 bilhões reais. Assim, restam duas grandes questões. A ilha permanecerá estável o suficiente para garantir voos seguros nas próximas décadas. Mas será que este aeroporto realmente vale o custo exorbitante? A China está investindo os 4 bilhões de anos de trabalho na crença de que a resposta para ambas as perguntas é sim. Se essa aposta dará certo ou não, veremos nas próximas décadas em uma ilha que antes era apenas mar aberto. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta para você. Se a sua cidade ficasse sem espaço para um novo aeroporto,
Você preferiria construir no oceano ou nas montanhas? Deixe sua resposta nos comentários.